certo? A primeira coisa que vamos fazer, vamos vir abrir um novo arquivo de peça. E no plano frontal, vamos desenhar o esboço conforme eu vou fazer aqui. Ok? Fizemos um esboço assim. Nesse lugar, colocamos a dimensão de 500 milímetros. Nessa aresta, 150 milímetros. 1.500 milímetros de comprimento. Certo? Feito isso, viemos aqui em padrão de linear de esboço. Eixo X, a direção 300 milímetros. E clicamos nessa linha aqui, ó. Invertemos o lado e vamos colocar 5 cópias. Feito isso, damos um OK, aparar entidades, aparagem ativa selecionada, chegamos próximo, com o botão clicado, botão esquerdo clicado, deixamos ele clicado, arrastamos que vai cortar todas as sobras da nossa linha. Selecionamos essa linha, damos um fixar nela, vejam que ele ainda não está totalmente definido em função dos pontos, clicamos nesses pontos, fixamos ele também. Está totalmente definido o nosso esboço, certo? Agora vamos o quê? Vamos fechar o esboço, vamos vir na parte de soldagens, componente estrutural, e o tubo de fora, a parte de fora da nossa tesoura, eu vou usar um tubo quadrado 40 por 40 por 4,75, certo? Vou clicando nele na sequência, vejam que o SolidWorks automaticamente vai montando essa peça, certo? Dou um OK, fechou ele. Aqui dentro eu quero colocar outra peça, outro componente. Então eu venho em componente estrutural, na mesma aba de tubos quadrados. Isso aqui é uma biblioteca própria que eu criei. O SolidWorks provavelmente vai ter outras bibliotecas, outros padrões. Se você quiser aprender a criar a sua própria biblioteca de perfis, não deixe de acessar o nosso vídeo, criação de biblioteca de perfis, para entender melhor e criar os seus próprios perfis e fazer as suas próprias construções. Eu vou utilizar o tamanho de 40 por 40 por 3 milímetros, certo? Na parte grupos eu venho clicando na sequência todas essas linhas que ficaram aqui na vertical. Dou um OK. Se você observar, colocar o seu cursor do mouse aqui em cima, deixa eu colocar numa outra posição para você enxergar melhor. E deixar ele clicado, observe que ele penetrou no material ali, ó. Estão vendo, ó? Pois é. Isso não pode acontecer, certo? Então, viemos nessa aba aqui, ó, aparar e estender entidades. Antes disso, deixa eu ocultar esse esboço aqui, certo? Aparar e estender entidades. Clicando aqui, vai aparecer essa caixinha que são os corpos a aparar. Qual que são os corpos que precisamos cortar? Esses corpos do meio. Vamos clicar em todos eles. Na parte de baixo, face plano ou corpos de limites de aparagem. No caso, esse aqui é o limite de aparagem. Para ele ficar encostado nesse corpo aqui, ou nessa face aqui, e nessa face aqui. Eu vou selecionar corpos e vou clicar nesse corpo e nesse corpo. Opa! Venho aqui, seleciono primeiro. Aí seleciono essa caixinha, aí eu seleciono esse corpo e esse corpo. Veja que o SolidWorks já vai dizendo quais perfis vão se manter e quais que vão se não manter na nossa treliça. Dou um OK. Observe que eles foram aparados de acordo com o grau correto da peça. Certinho? Está feita a nossa tesoura. Claro que fiz de uma maneira bem simples, existem outros tipos de montante, outros tipos de norma para construção de tesoura, etc. Fiz uma simulação assim simples para você entender o modo de fazer. Em material, vamos clicar aqui e vamos adicionar material ASTM A36. Por que esse ASTM A36 está aqui? Porque eu, quando vim editar material, como eu uso bastante esse ASTM A36, eu clico nele e eu posso adicionar ele aos favoritos. Clicando com o botão direito em cima dele, eu clico em adicionar aos favoritos. Ele vai ficar sempre que eu precisar aqui. Clicando aqui com o botão direito, ele vai ficar aqui, nos meus favoritos.
seleciono ele, a STM A36. É muito mais simples e muito mais rápido, visando que um projetista, além de boas ideias, precisa ser rápido, né? Estamos agora com a nossa peça pronta, viemos na aba Simulation, vamos fazer um novo estudo. Eu vou colocar aqui simulação de tesoura. Simulação de tesoura. Dou um OK. Como anteriormente tinha um vídeo que explicava como fazia essa simulação, agora vai ser mais ou menos do mesmo jeito. O que nós vamos fazer? Em geometria fixa, viemos em geometria fixa, e vamos selecionar esta junta e esta junta. Imaginamos que isso seja uma tesoura, que em cima dessa tesoura vai ter mais tesouras, uma do lado da outra, e elas vão suportar um telhado. Correto? E esse telhado tem, vamos supor que 500 quilos de telha entre terças e telha, certo? Para nós saber como ele vai preso, como essa peça vai presa em algum lugar, vamos imaginar que essa parte vai presa em uma parede ou em alguma viga para nós fazer a simulação. Por isso eu fixei essa junta e essa junta aqui. Dou um OK. Em força, seleciono força. Eu venho aqui na parte juntas e vou clicar em todas essas juntas aqui mostrada, olha. Certo? Em unidades eu vou colocar métrico. Em força, aqui, por exemplo, ó, face, aresta ou plano para a direção da força. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa face aqui, ó. Essa é a face que eu quero, direção da força. Venho nessa opção normal ao plano. Observem que ele vai ficar a força normal àquele plano que eu selecionei aqui em cima, que é a face selecionada da treliça, a parte de cima da treliça. Em força, eu vou colocar 50 quilos. 50 quilogramas. Dou um OK. Venho em malha, certo? Vamos vir aqui em aplicar controle de malha. Vamos selecionar uma entidade aqui, ó. Eu quero saber essa entidade que ele tem uma refinação menor, certo? Dou um OK e venho em malha e criar malha. Certo? Essa entidade, ela vai ter uma refinação maior do que as outras porque eu selecionei esse perfil, esse componente aqui para uma refinação maior. Certo? Como eu tinha dito, na forma padrão do SolidWorks, ele aparece um tubo em casca. Podemos vir aqui em malha, renderizar perfil. Ele vai aparecer a forma mais próxima de como era o nosso perfil. E eu venho executar estudo. E o SolidWorks simula para nós aqui a nossa simulação. Observem que ele ficou muito longe da carga a tensão máxima. Eu vou colocar aqui limite máximo de tensão. Em definição eu vou colocar Newton por milímetro quadrado, megapascal. Observem que a tensão máxima gerada foi nessa viga aqui, nesse ponto da viga, nessa junta. Foi a tensão máxima gerada, que foi de 34 megapascal, ou seja, muito longe do admitido que a viga pode suportar. A viga pode suportar até 250 megapascal para limite elástico, a tensão de escoamento, ou seja, esse limite elástico é quando a peça dobra e não volta à sua forma original, ela fica dobrada, certo? Vamos fazer uma mudança aqui. Eu vou aqui editar definição e vou mudar essa força para 500 kg. Eu dou um OK. A única coisa que eu vou fazer é executar o estudo, que ele vai gerar a malha novamente. Observamos que a tensão aumentou para 341 megapascal, naquele mesmo ponto. Então observe que de 50 quilos ele fez muito pouca força, e com 500 quilos ali em cima, essa parte teve uma tensão maior, ou seja, essa parte dobrou e não voltou para o seu estado original. Ou seja, então, essa peça ela não passou no teste. Se nós virmos aqui em resultados, definir plotagem de fator de segurança, damos um OK. Observe que o fator de segurança está menor do que 1. O fator de segurança sempre precisa ser maior do que 1. Sempre, sempre. Dependendo de cada coisa que for fabricado, peça, existem normas para isso. Por exemplo, elevador é um fator de segurança 15, né?
Então, vocês imaginam que cada componente ou cada equipamento construído tem o seu fator de segurança estipulado por norma. E se eu voltar aqui em força, editar a força, vamos colocar aqui 100 kg, e executo o estudo novamente, observe que ele não ultrapassou o seu limite de escoamento, baixou lá embaixo, no mesmo ponto. Sabemos que aqui é o ponto fraco da peça. Nisso, numa construção, numa área prática, já sabemos que aqui é um ponto que precisa ser reforçado. Se virmos aqui em plotagem de fator de segurança, damos dois cliques, o fator de segurança é 3.7, ou seja, ele está no fator de segurança muito bom. Certo, pessoal? Obrigado mais uma vez por assistir o nosso vídeo. Mais uma vez eu vou pedir, inscrevam-se no nosso canal para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. Um abraço e até logo.